Olá, eu sou o professor Silvio. Como nós anunciamos aí nas redes sociais, nós vamos fazer um bate-papo aqui com a professora Kátia, que é a nossa pré-candidata a deputada federal por Foz do Iguaçu e região, pela aliança PSOL, PCB e Brigadas Populares. E toda semana nós vamos estar aí com um bate-papo sobre diversos temas de interesse da população, não é, Kátia? Isso, boa noite, olá pessoal. Então, dando início aí o que é a nossa pré-campanha, né? Vamos falar sobre educação pública hoje. Em outros momentos vamos falar de outros temas que fazem parte aí da nossa pré-candidatura. Kátia, um dos temas relacionados à educação, que tem sido bastante falado, inclusive o governo tem colocado bastante propaganda na televisão e que preocupa os educadores hoje na escola pública, é a questão da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. O que você tem para nos dizer sobre essa questão? Então, Silvio, no nosso programa, nós colocamos a nossa contrariedade à Base Nacional Comum, como também a contrariedade à reforma do ensino médio. Inclusive, nós tratamos como contra a reforma do ensino médio, porque a gente entende que reforma é aquilo que a gente faz para melhorar algo, né? E a gente entende que essa proposta não vem para melhorar em nada a educação e muito menos o ensino médio. Ao contrário, são propostas tanto a Base Nacional Comum como essa reforma que foi imposta de forma autoritária. Embora o governo faça propagandas, né, de que foi discutido, foi amplamente debatido, esta Base Nacional Comum, ela não foi construída pelos estudantes da escola pública, ela não foi construída pelos educadores, ela foi construída por um conjunto de empresários da educação. E isso é preocupante, porque o caráter desta proposta, deste currículo, que se diz, né, currículo para a educação, está muito voltada para o setor privado. E aí a gente pode conversar e colocar aí quais são os problemas de ter uma proposta desta forma para a educação pública. Kátia, para atender às necessidades educacionais da população, de onde que vai sair o dinheiro? Então, essa é uma questão fundamental que nós estamos discutindo aí no nosso programa, porque vários candidatos, pré-candidatos que estão aí, que vão pedir voto da população, que dizem que tem compromisso com a educação, se a gente for olhar, eles votaram com aquela PEC do congelamento dos gastos, que foi Emenda Constitucional 95 de 2016. Congela os investimentos na educação, na saúde, no serviço público por 20 anos. Isso significa o quê? Que não vai ter melhoria da educação, não vai ter melhoria da saúde por 20 anos se a gente não revogar essa emenda constitucional. Então, nosso programa, junto com o programa da Sônia e do Boulos, que é o programa nacional, está dizendo: nós precisamos revogar essa emenda, senão não tem verba para a educação pública. E outra discussão que está ligada com o programa nacional também, que nós temos no nosso, precisa fazer taxação das grandes fortunas no país. Os ricos do país, do Brasil, precisam pagar mais impostos. Quem paga imposto no Brasil hoje, que é o dinheiro que é revertido para a educação, para a saúde, para o serviço público, quem paga imposto são os pobres e a classe média. Nós precisamos, e isso está no nosso programa, tem que acabar com os privilégios dos ricos nessa sociedade, senão não tem educação pública. Conforme a proposta do nosso bate-papo, nós solicitamos que as pessoas nos enviassem perguntas sobre essa questão da educação. E nós recebemos uma pergunta do professor Cláudio Reis, nosso colega lá da Universidade Federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A pergunta é a seguinte, Kátia: como podemos enfrentar esses movimentos autoritários que querem censurar as escolas como escola sem partido? Então, Silvio, agradecer a questão do colega Cláudio. Nós entendemos que a sociedade brasileira vive uma onda conservadora, né? De retrocessos,
de retirada das liberdades democráticas, e que isso está repercutindo na escola, na universidade, em todos os espaços. Que para combater esse movimento precisa aí uma união das forças da sociedade, de estudantes, de professores, de todos aqueles que defendem a democracia, a liberdade de expressão, do pensamento, a liberdade de cátedra. Então essa é uma forma. Outra situação que são, como Escola Sem Partido é um projeto inconstitucional. Nós, enquanto a nossa pré-campanha, a nossa proposta de ser deputada é fazer a defesa das legislações que são democráticas, que atendem aos interesses dos educadores e dos estudantes. Então nós vamos combater esse tipo de propostas autoritárias, que inclusive não só são propostas igual a Escola Sem Partido ou proposta de escola sem ideologia de gênero, mas, por exemplo, a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum, são também propostas autoritárias para a escola. Por quê? Porque elas esvaziam a escola de conhecimento científico, de disciplinas que problematizam a realidade. Então, se a gente olhar para o movimento que está na sociedade hoje, não é só Escola Sem Partido e ideologia de gênero que são propostas autoritárias, mas essa contra-reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum, também são propostas autoritárias que precisam ser revertidas, revogadas. Agora nós temos a pergunta do nosso colega, professor Silvio Benites, que é professor da rede estadual e funcionário de escola da rede municipal. A pergunta é a seguinte: Kátia, infelizmente tivemos o suicídio de mais 2 professoras no Paraná, fruto do descaso do poder público com essa categoria. Que políticas públicas podemos pensar para resgatar a autoestima do professor e o respeito por parte dos fascistas, né? Se os fascistas respeitassem. Pois é. Então, é uma questão aí, Silvio Benites, bastante importante, porque infelizmente a gente é uma realidade que está colocada na rede estadual do Paraná, mas é uma realidade aí que atinge toda a população brasileira, que é a situação da saúde mental, do adoecimento e da situação dos casos de depressão. Só no Brasil são mais de 11 milhões de pessoas, isso nos casos que são notificados, porque muitas pessoas sofrem e não procuram ajuda médica. São 11 milhões de pessoas que sofrem da depressão. Isso tem relação com o modo que a gente vive na sociedade, com o modo de viver, com o modo de se relacionar, com o trabalho. E aí, mais direcionando para a questão do Silvio, educadores que se suicidam. Claro que a gente não pode pensar e julgar que toda a situação das professoras está ligada ao trabalho, mas com certeza o trabalho, a condição de trabalho tem muita relação com o adoecimento da nossa categoria. E aí nós precisamos falar quais são as condições que estão levando ao adoecimento. E olha, Silvio, não é só a questão do professor, é a questão dos funcionários também. Se a gente olhar, funcionário da limpeza, funcionário da secretaria, funcionário das bibliotecas, um dos problemas é que quase não tem funcionário. Se for olhar nas escolas da rede estadual, a falta de funcionário é tremenda, e aí a sobrecarga daqueles que ficam. A quantidade, a jornada de trabalho, 40 horas, principalmente numa categoria que a maioria são mulheres, a gente sabe que elas têm a jornada de trabalho, depois tem a dupla jornada em casa, o cuidado dos filhos, que infelizmente essa sociedade que é machista, joga para a mulher a responsabilidade dos filhos. Então, esse adoecimento está muito presente na rede estadual. E a gente precisa falar também dos casos de suicídio entre os nossos alunos. O ano passado, da juventude, dos estudantes, alunos de 14 e 15 anos, o ano passado nós presenciamos aqui só na cidade de Foz do Iguaçu 5 casos de suicídio de jovens entre 14 e 15 anos. Então, isso nos leva a questionar profundamente essa sociedade, que forma que as pessoas estão vivendo, que valores que tem essa sociedade do consumo, da frustração, de como se relaciona, que tem a ver com o capitalismo. Essa é a forma de viver nessa sociedade que produz frustração, que produz medo, que produz insegurança. Por isso que o nosso programa, ele faz essa discussão. Nós precisamos de outra sociedade, de superar esse modo
que faz com que as pessoas desistam de viver. E aí na parte da educação a gente tem todo um programa de melhoria das condições de trabalho, das condições salariais, para, não digo que isso vai resolver o problema, mas certamente se mudar as condições de trabalho é um grande caminho. Kátia, nós estamos vendo aí no telão uma foto do massacre do dia 29 de abril de 2015, né? Inclusive, nós estávamos lá. E nós temos uma pergunta aqui relacionada à militarização das escolas. A pergunta é do André Machado, que se formou em segurança do trabalho no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, aqui em Foz do Iguaçu. O descaso com a saúde dos trabalhadores afeta todas as classes. Os professores precisam urgente de uma política nesse sentido para ensinar com motivação e liberdade. A minha questão é: como implantar esse direcionamento e enfrentar medidas arbitrárias como a militarização das escolas? Essa questão que o André traz, como a gente já falou sobre a saúde, né, dos educadores, vamos falar um pouco sobre a militarização. É um debate muito atual hoje aqui na rede estadual de educação, porque nós temos no estado de Goiás, né, um processo aí já muito avançado de entrega da rede pública para a Polícia Militar fazer a gestão. Então a escola continua sendo pública, mas a gestão é da Polícia Militar. E aí é um modelo de escola autoritário, militarizado, e aí é uma forma também de privatizar a educação, porque na medida que a escola ela deixa de ter uma gestão democrática, essas escolas militarizadas começam a cobrar taxas, né? Começam a cobrar os uniformes, que não são mais um uniforme básico que a gente tem na rede estadual, começa a ser os uniformes mais implementados, começam a ter decisões por parte de quem comanda a escola, decisões que não são mais democráticas, né? E isso tira também a voz dos estudantes, voz dos funcionários, dos professores, porque acaba o processo de gestão democrática. A gente sabe que o modelo hoje que nós temos de segurança pública é um modelo militarizado, né? E a militarização é o quê? Você não tem discussão da regra, você tem que cumprir a regra e pronto. E a gente entende que o processo de educação, né, não é um processo de disciplinamento, de militarização. O processo de educação é um processo de humanização, que não pode ser um processo autoritário, que não pode ser um processo de mordaça, que não pode ser um processo desta forma que se propõe aí com projetos militarizados. Então, por isso, nós temos também a nossa defesa aí no nosso programa contra a militarização das escolas, porque também entende que militarizar não resolve. O argumento que existe, precisa militarizar para resolver o problema da violência escolar. O problema da violência escolar nós temos que debater quais são os problemas que geram a violência escolar. É um problema só da escola? É um problema da sociedade? É um problema que estoura dentro da escola? Que medidas nós precisamos para combater a violência escolar? E aí eu acho que não é com militarização. Se militarizar resolvesse, nós não teríamos o caos hoje na segurança pública, porque a segurança pública é militarizada e nem por isso dá conta de resolver os problemas de violência. Então é um debate mais profundo. Temos o caso do Rio, que está sob intervenção militar, inclusive, né? E nem por isso está solucionando, ao contrário, está causando, né, as pesquisas, as estatísticas aí têm mostrado que e a situação de intervenção no Rio de Janeiro tem causado mais violência, tem causado extermínio da juventude negra, da juventude que mora na periferia. E quando a gente fala extermínio, genocídio do povo negro, é isso mesmo, porque a política de militarização ela não chega igual a polícia chega nos outros espaços, como chega numa Câmara de Vereadores, como chega no Congresso. No morro, a polícia chega atirando, né? Então essa forma de combater o crime, de combater a violência, não é a forma que a gente defende. Nós precisamos fazer a discussão que é histórica, né, da nossa aliança aqui, que é por uma outra segurança pública. Não podemos esquecer da morte, do assassinato da Marielle, que até agora está impune no Rio de Janeiro sob intervenção militar, e do estudante que foi morto também agora recentemente.
Uma outra questão, e é uma questão muito interessante porque preocupa todos os educadores, a gente percebe isso, vem da professora Alexandra, lá do Gustavo Dobrandino, do Portugueira, que trabalha com a sala de recursos, professora da educação especial. Kátia, ela disse, meu trabalho é todo voltado à inclusão. Sinto na pele as dificuldades de lidar com diversas situações sem o apoio de uma equipe multidisciplinar. Qual a possibilidade de lutarmos por um concurso público que atenda a essa necessidade, abrindo vagas para psicólogos que trabalhem nas escolas? E ainda mais, e não menos importante, professores especializados com 40 horas na mesma escola. Esse último posso justificar, mas necessitaria de um bom tempo de discussão para expor a ideia. Caso você considere possível, gostaria de conversar a respeito. Sem esses dois ajustes, a inclusão ficará apenas no papel e nos sonhos de alguns. Então, a Alexandra traz vários pontos aí que constam no nosso programa. Questão da inclusão. Nós temos uma defesa, e é uma defesa histórica, de educadores, dos pais, das crianças, dos alunos com deficiência, que é uma demanda que o Estado ainda não assumiu completamente. Desde a década de 90, que todas as pessoas têm o direito, as pessoas com deficiência, a criança com deficiência, têm direito à educação. Mas o Estado não assumiu completamente essa demanda. Hoje ainda a educação especial é feita por ONGs, por parcerias público-privada. A gente reconhece o papel que essas entidades cumpriram historicamente. Quando o Estado não fez, essas entidades cumpriram um papel importante. Mas a nossa defesa o Estado precisa assumir a educação inclusiva. E essa educação tem que acontecer na rede regular, com todas as condições, com todos os profissionais contratados, com acessibilidade para atender às diversas deficiências. E aí, a Alexandra traz aí alguns pontos para a gente, pontos que são problemáticos. Porque também é assim, tem lei que pega, como o Boulos tem dito, no país tem lei que pega, e as leis que favorecem aí a população, os trabalhadores, não pegam. Ela trata das questões como seria importante ter um psicólogo ou outros profissionais na escola. Nós entendemos que, e tem uma lei no Paraná desde 2006 que faz a previsão das equipes multidisciplinares na escola. A equipe multidisciplinar é a equipe com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, para pensar a educação especial e também pensar as outras situações que surgem no dia a dia da escola. Por exemplo, a situação dos conflitos não precisaria resolver com polícia, com policiamento, com militarização, poderia ser uma forma de pensar os conflitos que surgem na escola com essa equipe multidisciplinar. Então, existe lei no Paraná desde 2006 que tem a previsão de contratação desses profissionais, mas que não é colocada em prática. Então, a lei, essa lei que melhoraria a condição de trabalho inclusive principalmente para quem trabalha com educação especial, que ajudaria a pensar as dificuldades de aprendizagem, daria um suporte, não pegou no Paraná e é praticamente uma lei esquecida. A Alexandra também traz outra questão que eu acho que é da dificuldade não só de quem trabalha com a educação especial, mas principalmente nesses últimos anos de todos os educadores da rede, que é essa coisa. Nós temos situação no Paraná de educador que está em 5 escolas no mesmo dia. Como que o educador se envolve com a escola? Como que o educador conhece a realidade da escola, conhece o aluno, conhece a gestão minimamente da escola? Então, principalmente no caso do trabalho com a inclusão, por exemplo, um aluno que frequenta uma sala de recursos, ele frequenta no contraturno. O professor, se ele só dá aula ali no período atende o aluno no contraturno, ele não consegue fazer o diálogo com os outros professores que atendem o aluno na classe regular. Então, a necessidade do educador estar ali lotado na escola 40 horas, porque aí ele atende no contraturno e faz o diálogo com os outros professores, com a direção, com a equipe pedagógica no período regular. Então, é fundamental, assim, essa precarização
das condições de trabalho dos educadores, que eles têm que se dividir em 5 escolas, isso é desumano, principalmente nas grandes cidades, que às vezes para se deslocar para uma escola para outra, a pessoa leva um bom tempo. Então, a gente reivindica isso, sim, tem na nossa proposta, no nosso programa, que isso faz parte de lutar por condições de trabalho. Isso, a gente quer agradecer aos colegas que enviaram as suas perguntas e para encerrar, Kátia, vamos deixar aí um tempo para você falar um pouco mais do seu programa, alguma questão importante que não tenha sido abordada nas questões. Isso, e nós temos então uma construção coletiva, né, da nossa aliança aqui em Foz, PSOL, PCB, Brigadas Populares, que a gente debateu do programa de educação, programa de moradia, programa de mulheres, programa de LGBT. A gente tem debatido coletivamente, ponto a ponto. Nós vamos disponibilizar em breve nas nossas páginas, na rede social, para todos terem acesso a esse programa, e estamos também promovendo roda de conversa para expor o que programa a gente tem, por que nós queremos ser deputada federal, defender o quê? Então essa é a ideia, de debater esse programa com os educadores, com os estudantes. Nós vamos em breve fazer uma roda de conversa com os educadores, e aí então estamos chamando todos os educadores e estudantes para participar, para trazerem suas sugestões, críticas, apontamentos. E o nosso programa ele debate tanto a questão financiamento, acesso, à educação, conteúdo, que não basta ter acesso e estar na escola pública. Que projeto de educação a escola pública tem que ter? Que projeto a universidade pública, que nós defendemos que a universidade pública tem? A defesa da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é uma universidade com modelo diferenciado aqui na região de Tríplice Fronteira, importantíssimo para nós, para o desenvolvimento da região, para a formação, e da UniOeste, que é uma universidade estadual, assim como a rede pública estadual vem sendo sucateada pelo governador nesse último período. O nosso programa faz a defesa da escola pública, educação pública e também das universidades. E aí, fundamentalmente, principalmente, da UNILA e da UniOeste, que a UniOeste tem um papel também importantíssimo na formação da nossa região, uma universidade que atinge aí 5 municípios: Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, e que há anos contribui para a formação e para o desenvolvimento. Então, o nosso programa vai fazer essa defesa aí da universidade pública. Bom, a gente está finalizando, então nós queremos agradecer à professora Kátia por ter nos apresentado o programa da sua pré-candidatura sobre a educação. Quero convidar vocês para seguirem lá a página da professora Kátia, pré-candidata a deputada federal, e do Jonathan Vieira, nosso pré-candidato a deputado estadual. Acompanhando a página, vocês vão poder participar dos próximos programas enviando as suas perguntas. Muito obrigado pela participação. Boa noite.